Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Professor Wesley Paz para mais uma videoaula, cujo tema está aí, Geologia, crosta terrestre ou litosfera. Falar de geologia é falar da ciência que vai estudar as rochas, os recursos minerais, os recursos energéticos, o movimento da Terra, o movimento de evolução na escala histórica das rochas. Também fenômenos através da estrutura geológica, maciços, bacias sedimentares, dobramentos modernos, fenômenos tectônicos como os vulcões, como abalos, terremotos, tsunamis, dobras, falhas, ao longo de países da história com países que vêm sofrendo esses fenômenos. É importante entender através do movimento dessas placas tectônicas. Então, o que é geologia? Geologia é a ciência responsável por estudar a constituição, a estrutura, a formação e as mudanças que ocorrem onde? Na litosfera ou crosta terrestre. Fenômenos como terremotos, como eu falei anteriormente, vulcões, movimento das placas, que são os movimentos de choque convergente, movimento de afastamento ou divergente, movimento de deslizamento das placas, chamada de transformantes, e a partir daí entendermos os movimentos e os diversos fenômenos no dia a dia aqui na superfície terrestre. Geologia significa estudo da Terra. O geólogo é o cientista, o pesquisador através da geologia. O geólogo tem uma camada de importância muito grande, principalmente nas indústrias, na siderurgia, hoje também na agricultura, através da questão dos solos. A estrutura do relevo brasileiro também é estudada por geólogos. Ao longo da história, o relevo, a geologia vem sendo estudada através de grandes pesquisadores, universidades e centros de pesquisas, para entender melhor o território em que a gente vive. Tranquilo? Então, para entendermos, existem aí as três camadas, crosta, manto e núcleo, né? Crosta, a camada superficial, 80 km de espessura no máximo, o manto, onde está o material pastoso, magma, né? Manto inferior e o manto superior, e o núcleo NIF, que é a parte mais quente, né? Interiorana, de edifício, praticamente sem acesso humano aí. E aí temos, pessoal, uma imagem em que existe dentro da cadeia do planeta Terra áreas de contato entre placas tectônicas, uma área que infelizmente pode acontecer mortes, fenômenos, né, mudanças repentinas. A área de choque, né, e a área de separação. Por exemplo, sul-americana com africana estão se separando, Nazca com sul-americana aqui, a Cordilheira dos Andes estão se chocando, né? Então aqui movimento convergente e aqui movimento divergente no Oceano Atlântico. Então, professor, eu preciso saber o nome de todas as placas? Não. Mas é importante ter uma noção, né, geógrafo, de localização de cada placa. Então, primeira pergunta, por que o Brasil não tem grandes tremores? Por que o Brasil não tem grandes vulcões ativos? Porque justamente o Brasil está no centro da placa sul-americana, em divergência com a africana, mas em choque com a Nazca. Então, o Brasil sofre indiretamente influências, mas não diretamente, graças a Deus. E aí, temos o registro agora recente. Tremores de terra são registrados no município de Malhador. O Agreste de Sergipe sempre saem noticiários com tremores de terra aí no dia 20 de maio de 2021. Então, por quê? Porque é uma área de falha geológica, uma área de um relevo mais acentuado, mas de uma área que tem falhas. Agora, 1.4 e 1.6 na escala Richter não são graves problemas de tremores provocando aí tragédias, né? Mas apenas mais assusta, né? Os moradores das comunidades, especialmente no sertão e aqui também registrado no Agreste de Sergipe. Então, temos aí também um mapa mostrando, né, coloridinho aí as placas. Então não é obrigado a saber todas, mas é bom você ter uma análise
placa norte-americana, asiática, placa africana, placa sul-americana. Então, professor, o que é uma placa tectônica? É um grupo, é um conjunto de rochas, geralmente muito rígidas, né? Um grande bloco, ele vai se movimentar. Ele vai estar movimentando conforme a pressão lá no interior do magma, que é a segunda camada, o manto. É tipo a panela de pressão. O vapor, né? O magma muito quente, ele fica pressionando as placas tectônicas e elas vão estar remando conforme essas pressões, que elas vão ser chamadas, né, de orogênicas, e pressões epirogenéticas. Vocês vão ver posteriormente esses dois fenômenos. E aí temos os limites das placas tectônicas. Existe chamado limite divergente, é quando as placas estão se afastando, já que a gente tem a Pangeia, né, é a formação de um único continente, em todos os continentes reunidos com um único mar. Então isso foi lá há milhões, 70 milhões de anos atrás. E, consequentemente, com esse movimento da Terra, das placas, vão se encontrar novamente. A Pangeia vai, né, dar essa tonalidade, essa, né, lei, né, que é a organização das lei das placas tectônicas, esses grandes blocos rígidos, né, que estão fragmentados e que podem se chocar ou se afastarem, beleza? Então, quando uma nova crosta é gerada e as placas se distanciam uma das outras, nós temos aí o movimento divergente, há uma fissura, há uma rachadura no solo, no subsolo, entre o afastamento. Exemplo, o Oceano Atlântico, ele pode estar aumentando, né, seu volume anualmente. Por quê? Porque há um afastamento, então, consequentemente, há, né, um acréscimo de água no Oceano Atlântico. Ah, professor, então, essas ressacas, essas ondas que invadem aí o litoral sergipano, o litoral nordestino, possa ser o avanço do mar, das águas do oceano por placas tectônicas, também pode ser uma das justificativas também aí para a gente. Entendido? A geologia explica isso também. E aí temos o Rift Valley africano, né, uma rachadura profunda entre a Ásia e a África. E aqui temos uma rachadura profunda entre, né, duas placas tectônicas lá no país Quênia, entre a placa africana e a placa arábica. Então, consequentemente, há uma abertura muito grande, um vale profundo. Então, explicado pela questão do afastamento, né, da divergência de placas tectônicas. Temos aí também, quando as placas se chocam, né, podem provocar também montanhas, chamados movimentos orogenéticos. São movimentos convergentes, aí é choque profundo de placas tectônicas. A mais forte, a mais densa, ela vai sobressair sob a menos densa. Quando uma placa mergulha sob outra, sendo uma delas consumida, chamado movimento de subducção. Né? Soerguimento é subir, a mais potente, e rebaixamento, subducção, a menos densa para a gente. Então temos aí placa A, placa B, né? E o magno manto doido para vir para a superfície terrestre. Então, justamente a área de rachadura de cono de placas é onde desenvolve o chamado vulcanismo, né? Então temos a fossa tectônica, a área de contato entre essas duas. Então, a área de subducção, e aí há um movimento muito grande, onde tem os tremores de terra, os terremotos. Ah, professor, lá no Japão, lá na China, Cuba, Estados Unidos, Chile, né? Muitos tremores de terras nas décadas passadas. Então, limite também temos aí o convergente mais destrutivo, né? Justamente é o chamado movimento orogenético. Justamente as placas se chocam de forma repentina, de forma muito rápida e de forma muito intensa, muito forte, provocando realmente choques, provocando tragédias. Imaginem duas carretas numa BR a 120 por hora, né, com uma carga aí de 30 mil quilos, ou seja, pesada, a energia liberada é muito grande num choque frontal. A mesma coisa de um choque de placas tectônicas muito rápida no manto, então muito rápido provoca destruições em massa.
Nós temos a imagem da Cordilheira do Himalaia, né, o cume, o ponto mais alto do mundo, entre vários países lá na Ásia, Paquistão, Nepal, até a China, né? Então, um mar de montanhas, uma imensidão de montanhas, movimento das placas convergentes aí, movimento orogenético, origem das montanhas, oromontanha, certo? Então, é onde a área de contato de intensa atividade sísmica aí. Temos também um movimentos mais tranquilos, né? Quando uma placa mergulha sobre outra, sendo uma delas consumida. Temos aí também imagem, né, de placas tectônicas, né, na prática, e aí também podem surgir os vulcões.